E quando luziam os primeiros astros da noite, pequeno batel aproximava-se de local silencioso das margens, tripulado por 2 homens cujos vultos se perdiam na sombra. Derradeiras palavras de bom conselho e despedida, e o moço hebreu osculou comovidamente à destra do benfeitor, que voltou à galera apressado, de consciência tranquila. Mal não dera os primeiros passos, Gesiel sentou-se premido pelas dores gerais que lhe tomavam todo o corpo e pelo abatimento natural consequente à febre que o consumia. Ideias confusas dançavam-lhe no cérebro. Queria pensar na aventura da libertação. Desejava fixar a imagem da irmã que haveria de procurar no primeiro ensejo. Mas estranho torpor infirmava-lhe as faculdades, acarretando-lhe sonolência invencível. Olhou indiferente as estrelas que povoavam a noite refrescada pelas brisas marinhas. Reparou que havia movimento nas casas próximas, mas deixou-se ficar inerte no matagal a que se recolhera. Junto da praia, pesadelos estranhos dominaram-lhe o repouso físico enquanto o vento lhe acariciava a fronte febril. De madrugada, acordou ao contato de mãos desconhecidas que lhe revistavam atrevidamente os bolsos da túnica. Abrindo os olhos, estremunhado, notou que os primeiros clarões da alvorada listravam os horizontes. Um homem de fisionomia sagaz inclinava-se para ele, procurando alguma coisa com ansiedade que o moço hebreu adivinhou de pronto, convencido de haver topado um desses malfeitores comuns, ávidos da bolsa alheia. Estremeceu e fez um movimento involuntário, observando que o assaltante inesperado alçara a mão direita empunhando um instrumento na iminência de exterminar-lhe a vida. Não me mates, amigo, balbuciou com voz trêmula. A essas palavras ditas comovedoramente, humilhante susteve o golpe homicida. Dar-vos-ei todo o dinheiro que possuo, rematou o rapaz com tristeza. E vasculhando a algibeira em que guardara o escasso dinheiro que lhe dera o patrício, tudo entregou ao desconhecido, cujos olhos fulguraram de cobiça e prazer. Num relance, aquela fisionomia contrafeita transformava-se no semblante risonho de quem deseja aliviar e socorrer. «Oh, sois excessivamente generoso», murmurara, apossando-se da bolsa recheada. «O dinheiro é sempre bom», disse Gesiel, quando com ele podemos adquirir a simpatia ou a misericórdia dos homens. O interlocutor fingiu não perceber o alcance filosófico daquelas palavras e asseverou: vossa bondade, entretanto, dispensa o concurso de qualquer elementos estranhos para a conquista de bons amigos. Eu, por exemplo, dirigia-me agora para o meu trabalho no porto, mas experimentei tanta simpatia pela vossa situação que aqui estou para quanto vos preste. Vosso nome? Irineu de Crotona. Para vos servir, respondeu o interpelado, visivelmente satisfeito com o dinheiro que lhe refertava ao bolso. Meu amigo, exclamou o rapaz extremamente enfraquecido, estou enfermo e não conheço esta cidade de modo a tomar qualquer resolução. Podeis indicar-me algum albergue ou alguém que me possa prestar a caridade de um asilo? Irineu esboçou uma facies de fingida piedade e respondeu: pesa-me nada ter para colocar à disposição de vossas necessidades. E também não sei onde possa existir um abrigo adequado para receber-vos como se faz preciso. A verdade é que para a prática do mal todos estão prontos, mas para fazer o bem. Depois, concentrando-se por momentos, acrescentou: agora me lembro, conheço umas pessoas que vos podem auxiliar. São os homens do caminho. Nota: primitiva designação do cristianismo. Nota de Emanuel. Mais algumas palavras e Irineu prontificou-se a conduzi-lo ao conhecido mais próximo, amparando-lhe o corpo enfermo e vacilante. O sol, caricioso da manhã, começava a despertar a natureza com seus raios quentes e confortadores. Feita a reduzida caminhada por um atalho agreste, sustido pelo meliante arvorado em benfeitor, Gesiel parava à porta de uma casa de aparência humilde. Irineu entrou e de lá regressou com um homem idoso de semblante agradável que estendeu a mão cordialmente ao moço hebreu, dizendo: de onde vens, irmão?
O rapaz admirou-se de tanta afabilidade e delicadeza num homem a quem via pela primeira vez. Por que lhe dava o título familiar reservado ao círculo mais íntimo dos que nasciam sob o mesmo teto? Por que me chamais irmãos, se não me conheceis? Interrogou comovido. Mas o interpelado, renovando o sorriso generoso, acrescentava: somos todos uma grande família em Cristo Jesus. Gesiel não compreendeu quem seria aquele Jesus. Um novo Deus para os que desconheciam a lei? Reconhecendo que a enfermidade não lhe dava ensanchas a cogitações religiosas ou filosóficas, respondeu simplesmente: Deus vos recompense pela generosidade da acolhida. Venho de Cefalônia, tendo adoecido gravemente em viagem, e assim é que, nesse estado, recorro à vossa caridade. Efraim, disse Irineu, dirigindo-se ao dono da casa: nosso amigo tem febre e o seu estado geral requer cuidados. Você, que é um dos bons homens do caminho, há de acolhê-lo com o coração dedicado aos que sofrem. Efraim aproximou-se mais do jovem enfermo e observou: não é o primeiro doente de Cefalônia que o Cristo envia à minha porta. Ainda anteontem outro aqui surgiu com o corpo crivado de feridas de mau caráter. Aliás, conhecendo a gravidade do caso, pretendo logo à tarde levá-lo para Jerusalém. Mas é necessário ir tão longe? Perguntou Irineu com certo espanto. Somente lá temos maior número de cooperadores, esclareceu com humildade. Ouvindo o que diziam e considerando a necessidade de ausentar-se do porto em obediência às recomendações do patrício, que se lhe mostrara tão amigo, restituindo-o à liberdade, Gesiel dirigiu-se a Efraim num apelo humilde e triste. Por quem sois? Levai-me para Jerusalém convosco por piedade. O interpelado, evidenciando natural bondade, anuiu sem maior estranheza: irás comigo. Abandonado por Irineu aos cuidados de Efraim, o doente recebeu carinhos de um verdadeiro amigo. Não fosse a febre, teria travado com o irmão um conhecimento mais íntimo, procurando conhecer minuciosamente os nobres princípios que o levaram a estender-lhe a mão protetora. Contudo, mal conseguia manter-se de pensamento vigilante sobre si mesmo, a fim de elucidar as suas interrogações carinhosas, medicando-se convenientemente. Ao crepúsculo, aproveitando a frescura da noite, uma carroça cuidadosamente velada por um toldo de pano barato saía de Jope com destino a Jerusalém. Caminhando cuidadoso para não esfalfar a pobre Alimária, Efraim transportava os dois enfermos à cidade próxima, buscando os recursos indispensáveis. Descansando aqui e ali, somente na manhã seguinte o veículo parou à porta de um casarão de grandes proporções, aliás paupérrimo em sua feição exterior. Um rapaz de semblante alegre veio atender ao recém-vindo, que o interpelou com intimidade. Urias, poderás dizer-me se Simão Pedro está? Está sim. Poderás chamá-lo em meu nome? Vou já. Acompanhado de Tiago, irmão de Levi, Simão apareceu e recebeu o visitante com efusivas demonstrações de carinho. Efraim esclareceu o motivo da sua presença. 2 desamparados do mundo requeriam auxílio urgente. Mas é quase impossível, atalhou Tiago. Estamos com 49 doentes acamados. Pedro esboçou um sorriso generoso e obtemperou. Ora, Tiago, se estivéssemos pescando, seria justo nos eximíssemos desse ou daquele dever que exorbitasse a esfera das obrigações inadiáveis de cada dia, junto da família, cuja organização vem de Deus. Mas agora o mestre nos legou o trabalho de assistência a todos os seus filhos no sofrimento. Presentemente, nosso tempo se destina a isso. Vejamos, pois, o que é possível fazer. E o bondoso apóstolo adiantou-se para acolher os 2 infelizes. Desde que viera do Tiberíades para Jerusalém, Simão transformara-se em célula central de grande movimento humanitarista. Os filósofos do mundo sempre pontificaram de cátedras confortáveis, mas nunca desceram ao plano da ação pessoal ao lado dos mais infortunados da sorte. Jesus renovara com exemplos divinos todo o sistema de pregação da virtude. Chamando a si os aflitos e os enfermos, inaugurara no mundo a fórmula da verdadeira benemerência social.
As primeiras organizações de assistência ergueram-se com o esforço dos apóstolos ao influxo amoroso das lições do Mestre. Era por esse motivo que a residência de Pedro, doação de vários amigos do caminho, regurgitava de enfermos e desvalidos sem esperanças. Eram velhos a exibirem úlceras asquerosas procedentes de Cesareia, loucos que chegavam das regiões mais longínquas, conduzidos por parentes ansiosos de alívio, crianças paralíticas da Idumeia, nos braços maternais, todos atraídos pela fama do profeta Nazareno, que ressuscitava os próprios mortos e sabia restituir tranquilidade aos corações mais infortunados do mundo. Natural era que nem todos se curassem, o que obrigava o velho pescador a agasalhar consigo todos os necessitados com o carinho de um pai. Recolhendo-se ali com a família, era auxiliado particularmente por Tiago, filho de Alfeu, e por João. Mas, em breve, Filipe e suas filhas instalavam-se igualmente em Jerusalém, cooperando no grande esforço fraternal. Tamanho movimento de necessitados de toda sorte que há muito Simão não mais podia entregar-se a outro mistério, no concernente à pregação da boa nova do reino. A dilatação desses mistérios vinculara o antigo discípulo aos maiores núcleos do judaísmo dominante. Obrigado a valer-se do socorro dos elementos mais notáveis da cidade, Pedro sentia-se cada vez mais escravo dos seus amigos benfeitores e dos seus pobres beneficiados, acorridos de toda a parte em grau de recurso supremo ao seu espírito de discípulo abnegado e sincero. Atendendo às solicitações confiantes de Efraim, providenciou para que ambos os enfermos fossem instalados na sua casa pobre. Gesiel ocupou o leito asseado e singelo em estado de completa inconsciência no delírio da febre que o prostrava. Suas palavras, desconexas, entretanto, revelavam tão exato conhecimento dos textos sagrados que Pedro e João se interessaram de modo especial por aquele jovem de faces macilentas e tristes. Mormente Simão passava longas horas entretido em ouvi-lo, anotando-lhe os conceitos profundos, embora filhos da exaltação febril. Decorridas 2 semanas exaustivas, Gesiel melhorou, reharmonizando as próprias faculdades para melhor analisar o sentir a nova situação. Afeiçoara-se a Pedro como um filho afetuoso ao legítimo pai, notando-lhe o carinho de leito em leito, de necessitado a necessitado. O moço hebreu experimentava deliciosa e íntima surpresa. O ex-pescador de Cafarnaum, relativamente moço, ainda era o exemplo vivo da renúncia fraterna. Tão logo convalescente, Gesiel foi transferido para o ambiente mais calmo, à sombra amena de vetustas tamareiras que circundavam a velha casa. Entre ambos estabelecera-se, desde os primeiros dias, a corrente magnética das grandes atrações afetivas. Nessa manhã, as observações amáveis sucediam-se e, não obstante a justa curiosidade que lhe pairava na alma a respeito do interessante hóspede, Simão ainda não tinha logrado o ensejo de um intercâmbio de ideias mais íntimo, de maneira a sondar-lhe os pensamentos, inteirando-se dos seus sentimentos e da sua origem. Ao sopro generoso da aragem matinal, sob as árvores frondosas, o apóstolo criou ânimo e, a certa altura, depois de distrair o convalescente com alguns ditos afetuosos, buscou penetrar-lhe o mistério cuidadosamente. Amigo, disse com jovial sorriso, agora que Deus te restituiu a saúde preciosa, regozijo-me por havermos recebido tua visita em nossa casa. Nosso júbilo é sincero, pois que nos mínimos detalhes da tua permanência entre nós, revelaste a condição espiritual de filho legítimo dos lares organizados com Deus, pelo conhecimento que tens dos textos sagrados. E tanto me impressionei com as tuas referências a Isaías, quanto deliravas com febre alta que desejaria saber de que tribo descendes. Gesiel,
compreendeu que aquele amigo sincero, antes